Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente começa a debater um pouco a respeito da gestão da educação. Na nossa próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o tema. A ideia dessa videoaula é apresentar para vocês um panorama geral de como se estrutura a questão da gestão da educação no Brasil. Quando a gente fala em gestão, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é relacionar o tema gestão com o conceito de administração. Quando a gente pensa na questão de administrar alguma coisa, administrar por si só é um ato que exige que a gente planeje, que a gente se organize, que tenha um processo de direção, de controle. E a administração, ela envolve os recursos materiais, os recursos humanos, os recursos financeiros, a questão até mesmo da administração da informação, e todo esse conjunto de elementos trabalha em favor da realização de um objetivo. Acrescenta-se a esse quadro que a administração, de uma maneira geral, ela sempre trabalha para alcance do objetivo através de uma utilização racional dos recursos. Então, muitos desses elementos do conceito de administração, do pensamento da administração, são trazidos para a educação, para a questão de se pensar o funcionamento de uma escola. Para que uma escola funcione, é preciso que se planeje metas, que se organize, que tenha sujeitos responsáveis pelo processo de direção, de controle, que gerencia a questão dos recursos materiais, financeiros, sempre em favor de um determinado fim. Quando a gente pensa na questão de produtividade e eficiência, que são os outros dois conceitos que sempre vêm atrelados à questão da administração, a gente costuma fazer logo o pensamento, pensar em uma fábrica, na questão do capitalismo, mas a gente precisa, de certa forma, desconstruir um pouco esse conceito de administração ligado só ao capitalismo. Porque administrar por si só, prever e planejar é algo que existe na sociedade humana desde que o homem é homem. Só que na medida em que a sociedade se torna capitalista, há algumas mudanças na forma dessa organização. Vamos pensar, por exemplo, uma tribo indígena, a forma de sociedade tribal que existiu há muitos anos atrás, antes da existência do capitalismo. Ela tinha uma forma de organização, ainda que simples, e essa organização não visava o lucro, como a gente vê no capitalismo, mas garantir a sobrevivência e abundância. Já quando a gente se volta para o capitalismo, a gente tem as empresas, a gente tem uma organização cujo objetivo maior é o quê? Maximizar ao máximo o uso dos recursos e a produção para um maior acúmulo de capital. Então, quando a gente pensa no ato de administrar não é necessariamente o ato de uma sociedade capitalista. Todos os tipos de sociedade têm, ainda que de uma forma muito simples, a questão da administração. Mas a administração, numa vertente capitalista, sempre vê a questão da maximização da produção e dos bens para maior obtenção de lucros. Então, muito dessa questão da teoria capitalista de máximo de eficiência e eficácia com o mínimo de recursos foi trazido para as escolas. Então, as teorias da administração influenciam muito a forma como a escola se estrutura. A escola clássica, por exemplo, que tem como os grandes expoentes o Fayol e o Taylor, eles, na administração, ele desenvolve métodos que visam a organização racional do trabalho com uma perspectiva bastante econômica, tá? E os resultados nessa escola clássica são produto da execução do processo de maneira correta e é uma vertente da administração que não considera muitos aspectos sociais, mas muitos elementos da escola clássica foram trazidos para as instituições de ensino, como a forma de organização racional do trabalho, a questão de ter que se obter resultado no final do processo de ensino e aprendizagem. Essa escola clássica, ela tem como os principais pressupostos: quanto mais for dividido o trabalho, mais ele será eficiente. Pensem nos conteúdos escolares. Os conteúdos eles se dão de forma separada, sofre uma certa influência dessa vertente de administração. Quanto mais o agrupamento de tarefas obedecer a critérios da semelhança de objetivo, mais eficiente será a empresa. Um pequeno número de subordinados para cada chefe e um alto grau de centralização das decisões
tende a tornar as organizações mais eficientes. Pensem numa dinâmica de uma sala de aula. A gente tem um número X de alunos sob controle de um professor e o professor que detém o poder de decisão. Então, veja como teorias de outras áreas impactam na educação. A gente tem a Escola das Relações Humanas, que surgiu pós a Grande Depressão de 29. Além do incentivo monetário, vê que o ser humano precisa de outras motivações, como, por exemplo, a participação na tomada de decisão. Essa participação na tomada de decisão é algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente quando se discute a gestão democrática. Então, começa-se a ver que o ser humano ele não pode ser reduzido a um comportamento simples e mecânico, que é um sujeito que tem necessidades, como segurança, afeto, aprovação social e prestígio. Eu acho que vocês devem estar lembrando aí de quando a gente viu na psicologia a abordagem humanista e a pirâmide do Abraham Maslow. A gente tem o behaviorismo também, que trouxe algumas contribuições, por exemplo, que os princípios administrativos eles devem ser tratados com objetividade, que a tomada de decisão exige um tratamento metodológico especial, a preocupação com o comportamento no processo de trabalho e o estudo do comportamento humano. Veja como muitos desses elementos a gente vê presente na escola. A escola estruturalista, em 1950, um dos nomes que influenciou essa escola é Max Weber. Ele faz um estudo sobre a relação das organizações com o ambiente externo e nos diz o quê? Que no mundo moderno, o homem ele precisa de ter uma personalidade flexível, resistente a frustrações, com a capacidade muitas vezes de adiar a recompensa com o desejo da realização pessoal. Pensa nessa questão aqui de personalidade flexível, adiar a recompensa para o desejo da realização pessoal com o esquema de avaliação da escola. Quantas vezes a gente não adia, vê, por exemplo, uma nota baixa, não vê recompensa, mas temos um desejo maior de realização pessoal que é a obtenção do diploma, como que a gente consegue ver isso? E é uma corrente que vê o conflito como algo necessário e inerente a alguns grupos sociais. Autores como Dourado, que é um grande estudioso da questão da gestão escolar, ele diz que as escolas da administração, por um tempo, contribuíram para se pensar a questão das instituições de ensino, mas que a escola ela é um organismo muito vivo, que se precisa de pensar a dimensão humana na escola, que é preciso que se pense a cultura escolar para que se construa um modelo de gestão democrática, que é um modelo que é primado hoje em dia, tá? Então, a gente vê hoje em dia, quando a gente traz essa questão da gestão escolar, duas tendências. A primeira corrente, que é aquela que trata a gestão como uma direção, como a utilização racional dos recursos, que requer adequação dos fins e meios, muito ligadas às correntes da administração, tá? Que a gente viu anteriormente. E a gente tem uma corrente 2, que vê que a gestão de uma instituição de ensino ela não pode ser tão derivada do mundo comercial, mas ela tem que ser pensada a partir da natureza, das funções, dos objetivos, dos valores da escola. Então, a gente vê que a maneira como, quero que vocês percebam que a maneira como se enquadra a corrente que a instituição de ensino adota, a forma que ela encara a gestão, vai refletir na forma como a escola é conduzida, nos valores, nas concepções. Isso não deixa de influenciar o que ocorre no dia a dia na escola. E a gente vê que em muitas escolas utilizam esse parâmetro da administração empresarial, apesar de estar sendo combatido por alguns estudiosos da área, tá? Então, gestão e administração são conceitos que em algum momento eles são tratados ora como sinônimos, ora como antônimos. A gestão é vista como uma nova alternativa e a administração como uma gerência. E quando a gente pensa esse processo de gestão da educação, a gente tem que ter em mente que se trata de um processo político, administrativo e contextualizado que vai fazer com que a educação seja organizada, orientada e viabilizada. E a gestão da escola pública, ela trabalha com aspectos políticos, com aspectos administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos. Então, a gestão da educação e da escola pública é um processo complexo e de múltiplas facetas. Então, a gente vê, quando a gente começa a ver essa questão de gestão, de administração, a questão da empresa e da escola. Quando a gente pensa numa empresa, a gente vê que a empresa ela trabalha pela questão do capital, pela questão da produção do lucro.
A escola, ela não é uma empresa. Ela é uma instituição que precisa sim de ser organizada, planejada as suas práticas, mas ela não trabalha com lucro. O objetivo final dela não é o lucro, mas socializar conhecimentos históricos, propiciar o processo de transformação, formar um tipo específico de sujeito. Então, os objetivos de uma escola são objetivos totalmente distintos de um dos objetivos de uma empresa. São objetivos antagônicos, enquanto uma visa o lucro, a outra visa a formação. Então, a gestão escolar, ela tem que trabalhar na perspectiva dessa questão da escola como uma instituição que promove a transformação na vida dos sujeitos. Ela tem que trabalhar na mediação de recursos humanos, materiais, financeiros, pedagógicos, e a gestão da escola, numa perspectiva democrática, que é o que a gente vai se aprofundar mais na aula da semana que vem, ela só acontece quando a gente tem participação de sujeitos envolvidos na comunidade escolar, que esses sujeitos trabalhem na elaboração, na construção de projetos, no processo de tomada de decisão. Então, a escola, ela precisa de ser administrada a partir das suas especificidades. Porque, como vocês veem no diagrama aí do lado, a escola, ela é um espaço de socialização marcado por diversas práticas formativas, ao mesmo tempo em que o que acontece na escola, aquilo que se dá, é resultado de diferentes visões e concepções de mundo. Então, a escola ela precisa de ser encarada como um processo de criação, de inovação, de apropriação da cultura produzida pelo homem ao longo da escola, ao longo da história, desculpa. Ela é um espaço privilegiado de produção de saber, de transformação. É a escola, tal qual a gente luta por ela, que vai formar sujeitos participativos, críticos, criativos. Então, a gente vê que o papel da escola é diferente de um papel da empresa, tá? Então, quando a gente pensa nesse papel da escola, a gente tem que refletir sobre a função social da escola. A forma, a visão de homem que uma sociedade tem e o papel que essa sociedade imprime, legitima para que a escola faça, vai implicar na forma como essa escola vai ser gerida. Se a gente vive numa sociedade, por exemplo, onde o homem é visto como um sujeito histórico, que prima pela formação integral do sujeito, a gente vai ver uma escola que vai trabalhar com desenvolvimento físico, político, social, cultural, filosófico, profissional e afetivo. São escolas que caminham mais no sentido de uma gestão democrática. Quando a gente vê uma escola, uma sociedade, desculpa, que encara o homem como um ser reduzido, aquele que vai ter que vender sua formação sua mão de obra, a gente vê escolas que vão trabalhar projetos educacionais que vão ter a primar muito mais uma habilitação técnica pela questão disciplinar e ideológica do que uma formação integral. Dê uma olhadinha no retrovisor, veja a história da educação do Brasil, coisas que a gente já discutiu em disciplinas anteriores, e como a gente vai ver os projetos de educação sendo postos, como isso comparece nas políticas, como isso vai comparecer na gestão, está tudo muito interligado. Então, o projeto da escola, ele deve contribuir, a visão da escola, para articular o seu projeto político-pedagógico, que é o tema da nossa próxima aula, e ela deve primar por um processo participativo. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico, que é um documento maior da escola, ele envolve diferentes sujeitos e ele trabalha na perspectiva, ele é um documento que vai mostrar quais são os objetivos, qual que é a filosofia da escola, é um documento muito importante que infelizmente muitas vezes é tratado como um elemento que fica na gaveta, o cumprimento de uma burocracia, sendo que na realidade ele é a identidade, o projeto e o planejamento da escola. Então eu queria deixar essa seguinte reflexão para vocês. Se nós quisermos tornar a escola um espaço formativo e significativo, devemos refletir sobre as práticas e as concepções que norteiam, trazendo isso pensando também na gestão dessa instituição de ensino. Assim, a gente consegue compreender a importância de espaços e tempos pedagógicos, das dinâmicas de participação, do formato que a gestão da escola, que o sistema de ensino prima de gestão, para a construção de uma educação de qualidade. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que tenha fomentado reflexões. Aguardo vocês na aula da semana que vem para a gente poder fechar esse conteúdo e em caso de dúvidas eu estou à disposição. Até o nosso próximo encontro.